Dia do ACBR 2025. O ConnectCast com oferecimento da Virtus é o podcast oficial do Dia do ACBR. E agora nós vamos começar um tema que é o tema do momento. É o tema que está na boca de todo mundo que está circulando, que é reforma tributária. E ninguém melhor do que três grandes personalidades que conhecem muito do assunto para estar aqui falando com a gente. Doutora Lúcia Correia, da AFRAC, obrigado pela participação. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada. Doutora Aline, da AFRAC, nosso obrigado pela participação. Valeu, Juliano, obrigado pelo convite. E estamos também com o João Vitor, do Grupo Imentes. Muito obrigado pela participação. Juliano, muito obrigado pelo convite. Legal. Esse é um tema quente, acho que é o tema do momento. Imagino que tem uma preocupação grande de todos os lados, e a gente sabe como a gente está falando de algo que tem um impacto no geral, né? Dentro dessa transição, que já está prevista agora para janeiro de 2026, alguns dizem, e vocês vão poder depois confirmar, parece que vai ter a data do caos. Dia do caos. É o dia do caos. Tem um dia. Né? Aí eu não vou falar qual é o dia do caos, vocês vão falar qual é o dia do caos. E que caos é esse? Né? Então, como vocês avaliam o estágio atual de preparação das empresas, que é muito importante e relevante, olhando principalmente até do setor de tecnologia, diante desse novo cenário? E quais os marcos críticos, ou os mais críticos, né, desse calendário, que merece uma atenção imediata? João, vamos embora. Hoje a gente tem visto que, quando a gente vê o cenário de tecnologia, para não falar que é 100%, mas 99% das empresas de tecnologia já estão se adequando, já estão no caminho da adequação da reforma tributária. Né? Então, como a reforma tributária ela tem um viés muito tecnológico, então a comunicação é muito via nota técnica, que é uma linguagem que o programador costuma utilizar. Então, no cenário de tecnologia, as empresas de tecnologia elas estão bem avançadas, estão procurando bastante, estão consumindo bastante informação. Acabamos de sair da palestra, a gente viu que assim, muita gente atrás desse tema, então é um tema muito relevante para o cenário de tecnologia. Porém, quando a gente olha para o lado da empresa, tem uma pesquisa da Deloitte, que acertou que 66% das empresas já começaram a falar sobre reforma tributária. Então, a gente tem uma margem ainda muito grande para as demais empresas a começarem. Então, assim, a gente vê um hiato ainda entre a nota técnica, a legislação, nota técnica, a empresa de tecnologia e o cliente. Então, por isso que a gente tem falado bastante com os nossos parceiros de tecnologia para utilizar mecanismos de comunicação, o marketing ali, para trazer o cliente para dentro da reforma, porque nós estamos aí próximo ao dia do caos, né? Você conheceu, então a gente está próximo. Então a gente vê que na preparação as empresas de tecnologia estão bem mais avançadas do que os clientes. Vamos usar a estratégia de falar o dia do caos só no final, porque todo mundo vai assistir inteiro, não é assim? Ou melhor não falar, né? É melhor não falar. É melhor não falar. Eu acho que vai muito na linha do que o João trouxe, né? A gente discute muito a questão da legislação e a operacionalização. E uma não pode estar sem a outra. A questão das empresas já estarem desenvolvendo ou já está um pouco mais próximo daquilo que a legislação vai impor, ainda tem algumas cautelas. Uma delas ainda a sanção de outro projeto que é fundamental, que é o PLP 108, que trata da fiscalização do comitê gestor. As linhas gerais já estão definidas. Por óbvio, a gente tem essa cautela e a preocupação, como eu falei, em relação ao setor público, de trazer essa legislação um pouco mais, os prazos mais tranquilos, e não estamos no prazo tranquilos. Aí, dias úteis, para vocês terem uma ideia, menos de 30 dias para entrar 2026 aí com a questão da fase teste da reforma tributária. Tem que ficar atento. Eventos como esse é fundamental para a questão de alinhamento, né, e trazer a conscientização, como você trouxe, é uma questão cultural nas empresas. E o brasileiro, infelizmente, não todos, mas é uma regra, deixa para o final. Vamos aguardar, ainda tem o risco de prorrogação. Não, gente. Prorrogação não, né? Não existe. É importante desmistificar isso, viu, Ralinho? Mas é só para colocar,
João colocou muito bem, mapeou o cenário. A Software House realmente ela já saiu à frente. Desde a primeira publicação da nota técnica, eu vejo que a Software House já buscou já adaptar os seus sistemas e o Incat foi muito parceiro nesse sentido. Porque desde o início ele publicou a nota técnica já sinalizando no próprio texto dela que ela ia ser passível de várias alterações, como foi feito até então, e a gente espera ainda que vai Bem ter ao mais, longo, né? muito mais ao longo de 2026, mas aquilo já serviu para dar um bom norte para a Software House conseguir implementar. Então, desde o início, a Software House já tem implementando, existem pontos ainda de atenção que são carentes ali de alguma normativa técnica e etc. Sim, mas uma boa parte daquilo que poderia ser implementado já foi. A Yeah. grande parte da Software House. Mas o cliente, aí realmente a percepção é a mesma. Tem muito contribuinte ainda, usuário de tecnologia, começando ou a pensar em reforma tributária agora, ou começando a ser comunicado pelo contador, pela Software House nesse momento. Então, é um pouco preocupante para esse outro setor, né? A contabilidade tem um papel fundamental. Não vamos falar só a questão da software house, ela é um instrumento de meio. A contabilidade vai ajudar e tem que ajudar bastante o contribuinte nessa adequação da legislação. Eu acho que a Lúcia trouxe uma preocupação também nossa em relação a posso cobrar aquilo que não está regulamentado? A princípio, não. Mas a lei que está posta, início 1º de janeiro de 2026. Então, fica essas dúvidas em relação à operacionalização, eventual penalidade. Não que ainda está definido, mas caminha-se por uma questão de fiscalização orientativa no primeiro momento. Tem que ser aprovado isso à lei. Vai ter um prazo de 60 dias para as empresas se adequarem, se tiver alguma ausência de informação nos documentos eletrônicos. A ideia, né, pessoal, é ter uma cooperação entre o fisco e contribuinte. Pô, que bacana, né? E assim, vocês falaram muito aqui da Software Houses, elas são fundamentais nessas implementações, bem prática mesmo, né, da reforma, e traduzindo essas novas regras em tecnologia, né? Quais são os principais desafios técnicos e jurídicos que vocês enxergam nessa adaptação dos sistemas para a CBS e para a IBS? Eu acho que é interessante entender essas 3 letrinhas virou assim no momento é o que mais se fala, né? CBS, IBS. Olhando para esse viés da dificuldade da software house, do desafio da software house, né? Vamos puxar o histórico ali de uma reforma, da última reforma tributária que teve, foi o projeto SPED. A gente foi de macro, né? Um grande macro de mudança. No projeto SPED, teve a legislação, só que a comunicação veio via guia prático, aonde nós tínhamos o papel do contador, muitas vezes fazendo a interpretação e filtrando para o desenvolvedor ou a empresa de tecnologia, né? Agora é muito diferente. Vem linguagem de programação, vem nota técnica. Então, perdeu esse meio. Então, a contabilidade, a software house, hoje ela precisa desenvolver a interpretação entre a lei e a nota técnica. Então, eu vejo que esse é um grande desafio na operação. Então, se a lei fala isso, mas a nota técnica tem esse código, como que vai fazer? Antes, no guia prático, a gente tinha ali um contador que interpretava e ele transformava aquele texto em manual. E hoje não. Hoje precisa vir para o programador e a gente tem visto que assim, um contador está sendo informado pelo desenvolvedor, inverteu o jogo, né? Então, antes vinha lei, contador, software house. Hoje está vindo lei direto para a software house que está orientando o contador. Então, eu vejo que que não é um skill, né? Se a gente for olhar, não é a característica, A cultura correta, da software house, essa interpretação de lei. Né? Eles são bem pragmáticos. O que tem que fazer? É 0, é 0? Não é 1. Então, tem esse desafio cultural do entendimento. Bem, vamos lembrar um pouquinho da reforma no aspecto dos princípios, né? Eu acho que vai muito na linha da resposta também, tá? Um dos princípios é aquela não cumulatividade plena. Isso quer dizer o quê? Todas as atividades vão ter direito a crédito. Algo que já existe, um exemplo, no lucro real, né? No lucro presumido não existe, nem no simples existe, né? Não vou entrar no mérito aqui do simples. Mas é uma questão cultural das empresas, vão ter que se adequar a essa regra. Então, ela tem que estar preocupada. E eu falo que é uma reforma que envolve toda a empresa. RH,
fornecedores, cadastro, RH eu dei um exemplo, né? Porque é uma parte do crédito de aquisição de serviço, tomada de serviço, a exemplo de plano de saúde, você vai poder fazer crédito. E aí você precisa ter essa documentação, em alguns casos, via convenção coletiva. Então, eu estou envolvendo uma questão que está relacionada a sindicato. Mas você está falando de PIS, COFINS e sindicato agora? Então, essa questão que envolve não só parte tributária, na verdade, ela envolve a empresa como um todo. Esse é um ponto de atenção que a gente coloca pelo princípio da não cumulatividade plena. Tem um destino, que a gente já sabe que isso é não só uma modernização, mas uma necessidade do tributo ser destinado ao destino. E tem, obviamente, o lado da base ampla, que isso vai trazer, de uma certa forma, um combate às práticas desleais, que no Brasil ainda, infelizmente, existem, né? É um grande desejo dessa reforma tributária também. Eu enxergo como os principais desafios a questão da convivência dos regimes tributários. Assim, até 2033, Legal. nós temos uma convivência de 2 regimes. E eu brinco porque o nosso racional está muito preso no regime anterior, o atual, na verdade. E eu falo que é que nem dirigir carro, quem já dirige há muitos anos vai tirar a carta depois. Já tem os vícios, né? Você já tem uns vícios ali que, por regra, né, você quase não consegue tirar a carta. E eu falo que isso é igualzinho na reforma. Você já tem tanta mentalidade atrelada a, por exemplo, notas de consumo de ICMS, que você quer colocar o novo regime dentro daquele racional. Perfeito. E é muito diferente agora, né? São os 2 cenários diferentes. E aí, nos debates que a gente tem com as empresas, eu falo, posso ter nota complementar de BS, CBS? Quer usar mecanismos que são voltados ao ICMS para o regime atual. Então, eu acho que esse é um desafio da gente conseguir separar um pouquinho para ter mais simplicidade, né? Para a compreensão do novo regime. E caminhar com os 2 durante 6 anos. Exatamente. Tem que virar uma chave, né? Literalmente. Muda literalmente. Muda. Né? E quando a gente está falando assim do split payment, o avanço, né, do modelo, ele promete transformar a forma como tributos são recolhidos nas transações. Algo totalmente novo e desafiador. Né? Se já não bastasse ser novo, o desafio é tremendo, né? Gigante. Que impacto direto isso pode gerar para esse ecossistema de automação comercial e quais oportunidades podem surgir dessa nova lógica? Posso começar aqui falando que o Lógico. split payment ele vai ser uma realidade que nós vamos começar a ver em 2027 como opcional B2B para boleto, principalmente. Então, ele está sendo construído, ainda vai sair regulamentações técnicas, mas é uma tremenda oportunidade para o segmento de software. Uma tremenda oportunidade. E a gente já vê isso acontecendo. Por quê? Tem alguns estados, né, que já estão alterando a sua legislação para promover uma vinculação nos pagamentos ao programa emissor de documento fiscal. Ou seja, olha, esse meio de pagamento, quando acontecer ali no varejo, ele já tem que estar vinculado no documento fiscal. E para isso acontecer, você precisa adaptar tecnologias, etc. E para o split payment lá na frente acontecer, eu preciso ter essa garantia, ter essa robustez ali já instalada no ponto de venda. Então, para a Software House, isso sem dúvida é o início de uma oportunidade, né, comercial, de parcerias. Para o contribuinte, novos dispositivos de meios de pagamento muito mais robustos que vão facilitar a conciliação financeira deles. Então, quer dizer, a gente já está pavimentando ali um caminho para quando surgir o split payment. Então, do ponto de vista de oportunidade, o split payment, sim, ele vai trazer oportunidade do ponto de vista de tecnologia para o contribuinte, né, para o cliente e para a Software House. Mas é uma solução inovadora, vamos ter desafios até para compreensão de fluxo de caixa no final do dia, como vai acontecer alguns mecanismos de devolução, quando ele efetivamente, o processo dele de cartão, enfim, foi implementado. Mas até lá, a gente tem a garantia de ter tecnologias ali já instaladas que vão trazer muitas funcionalidades adicionais para o usuário da tecnologia. Eu acho que o avanço, né, do sistema novo tributário vai exigir mais da tecnologia. Está posta, né? É uma reforma tecnológica, de fato. E os meios de pagamento, naturalmente, vão entrar dentro desse grande sistema novo tributário.
Então, tem várias cautelas em relação a essa questão da vinculação, mas é necessária até para coibir, né, as práticas desleais que a gente, infelizmente, enfrenta. A regulamentação e a construção desse sistema ainda está numa fase muito inicial, tem muita questão conceitual, mas tem que pôr isso na prática, e a gente participa principalmente dos debates dessa construção. O que eu trago, acho que de positivo, é a interação entre as entidades dos setores. Setor financeiro, setor do comércio, do serviço, da indústria, de querer entender essa nova ferramenta de arrecadação, do split, que traz uma racionalidade, mas tem um fator fluxo de caixa, tem um fator em relação a questões de particularidades do nosso próprio mercado brasileiro, que tem que se adequar. A experiência lá fora, infelizmente, não foi tão positiva. O Brasil tem um avanço tecnológico, setor financeiro e setor fiscal muito relevante em relação aos outros países. Pode ser que dê certo e a gente acredita e aposta nisso. Contribui, né? Acho que a expertise que tem aqui no Brasil para esse tipo, né, para essas soluções, talvez favoreça. Mas o desafio, ele é gigante. Exato. A estrutura tecnológica da reforma é muito boa, né? A gente tem visto o fisco muito bem preparado. Dedicado, né? Muito bem dedicado, muito bem preparado, né? Conversando, dialogando muito, né? Então, assim, muitas coisas que a gente chega no encate com algumas situações, eles já sabem, eles já veem, entendem muito rápido, né? Isso é muito bom. Então, e conectando ao tema do split payment, né? Eu vejo esse lado de oportunidade, de crescimento e avanço tecnológico muito bom, né? Eu trago sempre uma ressalva sobre a empresa. Porque uma vez que você não tem margem, né, para ajustes, para correções após a emissão do documento, traz mais responsabilidade para o insumo dos dados. Para a empresa, ela ser muito mais categórica em preencher corretamente. Porque, a depender do preenchimento dela, um produto de curva A preencher errado, o impacto de fluxo de caixa, o impacto muito bruto, ele é muito alto, e de imediato. Então, assim, ainda falta a gente saber como vai ser a solicitação de correção, né, a restituição desse valor pago indevido. Então, tem muito margem de discussão ainda, mas também tem essa necessidade de adequação e qualificação das empresas quanto ao insumo dos dados que ela vai colocar para fazer o documento fiscal. Vai ter apuração assistida, né? Vai ter apuração Vai ter assistida. apuração. De uma certa forma, tudo isso vai ser quase que imediato, literalmente. E pega essa questão do fluxo de caixa. De fato, a operação do split, né, atual permite ter um prazo de apuração e pagamento do tributo. Com o split, operou, pagou, já foi splitado, e aí sim entra tudo nessa dinâmica de controles, vai ser fundamental, e tecnologia, obviamente. A gente tem um caminho aí a percorrer para entender, não no contexto de aplicabilidade, mas em si na construção e na prática mesmo, né? Exato. A gente tem acompanhado as publicações de notas técnicas, a regulamentação que orienta essa transição. E como a FRAC, os escritórios jurídicos, né, as empresas de tecnologia, podem colaborar para garantir que o mercado avance com segurança e clareza. Eu percebo que as entidades, né, as empresas no geral, as empresas de contabilidade têm procurado fazer uma orientação, têm procurado, mas, de fato, a maior parte, talvez seja até um hábito aqui no Brasil, deixar tudo para a última hora. Né? Infelizmente. Então, eu queria que vocês falassem sobre isso. Legal. Veja assim, que hoje um caminho, perdão, batimento, um caminho muito bom que tem acontecido é a união. Então, as empresas de tecnologia, as entidades, as empresas jurídicas, as associações, elas estão se unindo. Porque é difícil hoje a gente ter 100% de clareza sobre o que está acontecendo na reforma tributária. Eu vejo que, assim, nem o próprio fisco, quando a gente vai para o âmbito prático, ele tem clareza sobre como vai ser. Então, essa união, todo mundo trocando informação, um ajudando o outro, algo que, assim, tem apoiado muito. Né? Então, esses encontros que a gente faz, né, os nossos cafés, eles são sempre prolongados.
né? Quando entra o tema reforma tributária, minha interpretação é X, legal, não entendi dessa maneira. Então a gente começa muito essa troca de informação. E essa união entre todos esses pontos, desses órgãos, eu acho que isso é muito benéfico e precisado, né? Porque é uma mudança estrutural muito grande, né? Eu vejo que esse é um ponto bem relevante que tem acontecido. Exatamente. Eu tenho visto esse sentimento colaborativo muito maior, nesse contexto de reforma, né? Tanto entidades, inclusive próprias entidades, se unindo para fazer uma interlocução maior com o fisco, mas o fisco também fazendo maior interlocução, abrindo uma janela de diálogo para uma construção conjunta. Inclusive, desde a primeira publicação da nota técnica, eles colocaram abertos para receber sugestões, dúvidas, esclarecimentos, colocaram à disposição para fazer reuniões. As empresas têm construído materiais em conjunto, e hoje empresas concorrentes, mas a gente senta ali na associação, espírito associativista, colaborativo, constrói materiais, orientações, faz apontamentos e sugestões de melhoria para o fisco, e o fisco recepciona isso de maneira muito positiva e tem surtido resultados muito bons, muito positivos. A criação de uma cartilha de IBS que vai ser lançada muito em breve pelo fisco, que representa ali o esclarecimento das principais dúvidas que foram encaminhadas pelas empresas. Então, vai surgir uma cartilha para que todo o setor possa ter orientação vindo do fisco, né? E, inclusive, o próprio fisco que o produziu disse que estaria aberto a receber sugestões de alteração, de nova versão da cartilha. Então, quer dizer, são tantos resultados positivos que a gente tem visto, né, com esse espírito. Então, eu acredito que, assim, estamos todos no mesmo barco, mas estamos todos segurando de mãos dadas, nos unindo e nos apoiando para sair uma situação muito mais favorável para todos. Eu acho que eu vou fazer um pequeno comentário. Acho que os colegas já trataram muito bem e a gente vivenciou muito toda a tratativa legislativa, né? Junto ao Congresso, o projeto de lei, o engajamento da sociedade, né? Eu ponho a reforma tributária como um dos pilares, né? Em relação a uma nova reforma, obviamente estrutural do Brasil, que realmente prepara ela para as novas gerações. A gente vai passar por vários desafios. Você falou do split, a adequação da transição, quer dizer, tudo isso é um trabalho que vai ser levado isso para as novas gerações e ganho para o Brasil. Saindo um pouco do aspecto mais, não só institucional, mas também daquilo que a gente acredita do sistema, é a proximidade fisco-contribuinte. Isso é uma relação, e eu sou da velha guarda, já posso falar dessa forma, eu vivenciei várias fases do fisco e nunca vivenciei uma relação tão próxima com os fiscos, estadual, municipal e federal. De tudo em relação ao que está sendo debatido, das incertezas, das angústias, eu acho que esse é um ponto extremamente positivo, da porta aberta, da conversa. A gente poder trocar mensagem por WhatsApp é algo que é impensável, né? Essa facilidade, e, de novo, eu sou da época da analógica e eu vivo a questão tecnológica, por óbvio, mas fico muito contente com essa construção que está sendo feita para as novas gerações. Eu falo novas porque a gente vai viver o desafio e a construção, mas alguém vai se beneficiar de fato com isso, a sociedade, e certamente é um bom trabalho para todos nós. E olhando para amanhã, 2026, né? Logo ali, o que cada um de vocês recomenda para que as software houses estejam realmente preparadas? Mesmo que talvez eles tardiamente, né? Se a gente for pensar, porque estamos aí já no penúltimo mês do ano, do ponto de vista jurídico, tributário e tecnológico, para que essa nova realidade fiscal seja da forma mais fluida e transparente possível. Legal. Olhando para 2026, né, a gente vê que o papel da software house no momento é de conscientizar o cliente e fazer proximidade com contabilidade. Porque a nível de arquitetura, de estrutura, eu acredito que todas as software houses já estão bem preparadas. Então agora a gente começa os testes. Agora começa a validar realmente, de verdade, colocar os dados para começar a validação. Para isso, você precisa ter a contabilidade com alguma assessoria junto ao seu cliente e trazer o cliente à importância. Porque é necessário agora em 26 passar por todos os testes para não ter ali impacto nas suas vendas, na emissão do documento fiscal,
mas também tem um impacto nas compras. É necessário trazer também o cliente para esse entendimento. Ó, vai afetar sua compra, vai afetar sua venda. Tem que ter esse papel do cliente bem participativo. Então, é necessário que a comunidade comece a falar sobre isso. O papel da comunicação agora ela é totalmente essencial. Foi a primeira fase estrutural, né, de trabalho mão na massa, agora é o trabalho mesmo de convencimento, de comunicação. Eu também enxergo da mesma forma, é conscientização dos clientes. A gente sabe que o cliente está um pouquinho mais devagar nessa ideia de reforma, tomando conhecimento agora. E assim, a lei determina o início do período de transição, 1º de janeiro. Ah, mas vai ter outra data ali, que é a data preventa o caos, enfim. Pessoal, independente de datas técnicas, a lei começa a valer no 1º de janeiro, né? Então, eu tenho que cumprir uma obrigatoriedade legal como cliente, como contribuinte, né, usuário de tecnologia. Então, o cliente precisa estar consciente. Não dá para falar, ah, mas eu não vou cumprir, etc. Pode ser que tenha uma fiscalização orientativa. Mas, poxa, eu gostaria que minha empresa tivesse em compliance. Eu acho que é esse o pensamento que o empresário deveria ter. Eu quero uma empresa em compliance. Independente se eu vou ser efetivamente montado ou não, eu gostaria de dormir tranquilamente pensando que eu estou criando passivo, né? Então, eu acho que é conscientizar. Temos uma legislação ali posta com vigência a partir de 1º de janeiro, sem dúvida nenhuma. Eu acho que uma palavra seria intensidade. Tem que dar muita intensidade nessa fase e acreditar que vai conseguir entregar. Porque fica sempre aquela questão, a software ainda não me passou, o jurídico, a assessoria, o contador, o empresário, o contribuinte, ele é o papel principal disso. Ele é o que recolhe os tributos. Ele tem o poder público dentro desse ecossistema de trabalhos que vai poder penalizá-lo. Então, o nosso trabalho é provocar, né? Ter esses eventos nessa época do ano é fundamental, porque mostra a nossa preocupação com todos os setores, obviamente da comunidade software house, mas com todos aqueles que estão plugados a essas soluções. Assessoria tributária, contábil e, obviamente, o setor público. A gente tem que provocar, dar intensidade nessa relação público-privado para entregar o melhor possível para o contribuinte, quem paga o tributo, aquele que vai manter toda a máquina, né, em relação ao novo sistema tributário. Vai dar certo, né? Vamos sofrer um pouco, mas vai dar certo. O tema reforma tributária ele é muito complexo, é um tema extremamente técnico, né? Mas fica aqui o meu enorme agradecimento a vocês, doutora Lúcia, doutora Aline, João Vitor, pela forma com que vocês tratam o tema. Para aqueles que são da área ou entendem especificamente da pauta, qualquer fala, qualquer letra, qualquer linguajar é de fácil entendimento. Mas vocês não. Vocês trazem de uma forma que, por mais que seja técnico, que ela tenha uma tranquilidade para que quem está escutando fala, eu entendi. Pô, isso aí eu entendi. Muito, uma forma simplista de algo que é extremamente importante. Hoje, se a gente andar em todos os corredores, seja nesse evento, que ele é importantíssimo, ou em qualquer momento que nós estamos, qual a maior preocupação de todo mundo? Reforma tributária. Então, de novo, minha gratidão, muito obrigado. Continuem, né, levando esse conhecimento, porque, de fato, é o que move e o que desenvolve de forma rápida e transparente o nosso meio. Obrigado. Obrigado a você. Agradecemos. Dia do ACBR 2025, ConnectCast, com oferecimento da Virtus. Falamos aqui de um tema extremamente importante, reforma tributária, e a gente espera levar um pouquinho para vocês, apesar de ter vontade de ficar aqui a tarde inteira falando, entrando em pontos até mais em detalhes, mas aqui foi um pedacinho do que a gente consegue trazer nesse momento. Espero que gostem. Nosso muito obrigado.